Bom sábado, queridos. Deus abençoe. O meu oi, o meu cordial bom dia, saudação de Deus para todos aqueles que eu ainda não cumprimentei. Minha família e eu estamos muito, mas estou falando de verdade, com o coração transbordando de alegria. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Nos últimos meses a nossa vida mudou bastante, a nossa rotina mudou. Hoje em dia a gente acorda, o que você faz, meu bem, quando você acorda cedo? Aí tem uma horta para regar, eu tive que aprender a mexer com carpinha, né? Montar uma roçadeira. Né? Vez por outra eu preciso encher o meu carro de esterco e levar para cima para cuidar da nossa horta. E nós já estamos comendo dela, irmãos. Já não gastamos mais com algumas coisas, a grande maioria das coisas. E quando a gente tem a oportunidade de estar no meio dos irmãos, isso deixa a gente muito feliz. Porque a igreja em Capitólio, no centro, é uma igreja bem pequenininha. E nós moramos longe, não é sempre que nós conseguimos ir à igreja na cidade. Então nós alternamos culto na roça, em casa, e culto na igreja. E nós tínhamos algumas coisas para resolver aqui em Uberlândia e iríamos para a igreja central. Mas na igreja central, eu não iria ser útil lá. E Deus achou por bem me trazer até a igreja do Alto Mularama, onde aqui a gente tem uma mensagem para poder compartilhar com os irmãos. Mas antes de começar a mensagem, eu tenho que transmitir um abraço de uma família que conheceu essa igreja e que tem muito carinho por essa igreja, que é a família do Humberto, a Carol Formighieri, o Giovanni e a pequenina Laurinha mandam um abraço muito carinhoso para vocês. Fizeram questão de ressaltar, afirmar o abraço várias vezes. Então o abraço está transmitido, Carol. E também tem um convite, por gentileza, Diogo. O Congresso de 1888. De 1888 a Canaã Celestial. Vai ser um congresso que vai acontecer online. Várias pessoas já estão trabalhando para que esse congresso aconteça e vocês vão poder assistir esse congresso, porque nós vivemos num momento em que nós não, por prudência, não devemos nos aglomerar. Então, podemos assistir esse congresso online. Podem se reunir nas igrejas, nas suas casas, onde vocês estiverem. Brevemente, nós teremos mais informações e vamos compartilhar com vocês. Os amigos que estão na internet também já fica um pré-convite para esse congresso. E, por gentileza, queridos irmãos, orem em prol desse congresso, porque é uma mensagem muito poderosa que é capaz de transformar vidas e vai soar para a eternidade. O título do estudo bíblico que eu trouxe junto com vocês hoje é No Limiar de Canaã. E no livro Patriarcas e Profetas tem uma citação que é essa aqui. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. Mas antes de começar a entrar de fato no estudo, eu vou convidar a igreja mais uma vez para a gente se colocar de joelhos. Eu preciso me entregar mais uma vez nas mãos do Senhor e pedir a Ele a bênção e a presença dEle junto com a gente. Querido Deus e Pai, santo e amoroso Deus Criador, de joelhos, Senhor, reconhecemos a grandeza da sua santidade. E reconhecemos, ó Pai, que nada somos sem Ti. Por isso, querido Deus, nós te suplicamos, em nome de Jesus, mais uma vez, a sua presença entre nós. Sou falho e indigno, Senhor, mas me disponho em tuas mãos, a fim de que o Senhor possa falar através de nós nessa manhã, Santo Pai. Santo Espírito de Deus, passeia entre nós. Aceite os irmãos. Aceite a igreja do Umuarama nessa manhã, Santo Pai. Expulse, ó querido Deus, qualquer influência maligna que possa debilitar a nossa comunicação com o seu trono nessa manhã, Santo Pai. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Mateus, capítulo 24, eu não vou projetar, nós vamos ler. Capítulo 24, versículo 14. Abram as suas Bíblias. Mateus 24, versículo 14. Quando foi para escolher o tema desse sermão, dessa meditação, eu fiquei relutante demais em escolher o tema que nós vamos estudar hoje. Eu tinha outro. E comecei a trabalhar, a reeditar os slides no outro sermão. Mas eu fui fortemente, queridos, acreditem, fortemente impressionado a não prosseguir com aquele sermão. É impossível não estudarmos essa mensagem. Necessitamos nos aprofundar nela.
E nessa passagem, 24 de Mateus, capítulo 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho às nações. E então virá o fim. Qual é este evangelho do reino? Alguém arrisca? O evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno, Zé? Apocalipse 14. Será que é? Vamos lá? Apocalipse 14, 6. O Apocalipse, a revelação de João, das profecias de Daniel, no capítulo 14 e no versículo 6 em diante, fala assim: E eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, a toda tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E aí tem o 8. Vem o segundo anjo, que seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações tem dado de beber do vinho da ira da sua prostituição. E aí depois vem o terceiro. E seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal em sua testa ou na sua mão, também este tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem atenuantes, do cálice da sua ira. E será misturado e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A grande maioria dos que estamos aqui já temos estudado esse assunto no decorrer dos anos. Então a gente conhece alguns elementos dessa mensagem. E quando foi na história em que o Senhor Deus levantou um povo para pregar essas 3 mensagens angélicas? Quando? 1800, um pouco antes de 1844. E desde 1844 para cá, o Senhor Deus levantou da terra um povo específico que tinha a incumbência de transmitir essa mensagem com grande voz, porque a mensagem, o texto de Apocalipse diz que é com grande voz e apressadamente. E isso tem que trazer para nós uma reflexão sobre o tipo de adventismo que nós estamos vivendo. Uma mensagem de urgência. Uma mensagem que tem que fazer o seu sangue ferver nas suas veias. E depois que o Senhor Deus organizou esse povo, ele começou a trazer, através desse povo, a mensagem de justificação pela fé. Em 1881, é isso? Isso. Em 1881, Tiago White morreu. Eu vou usar aqui. Tiago White, um dos nossos líderes, ele morreu, dos nossos pioneiros. E antes dele morrer, Ellen White teve uma visão, porque ela começou a ficar muito preocupada, porque havia assuntos espirituais que ela só conseguia conversar com o seu esposo. Ela não conseguia conversar alguns assuntos com outras pessoas. E o Tiago White começou a ficar doente, e ela começou a ficar preocupada de quem seriam os homens que Deus levantaria para continuar a mensagem. E o anjo mostrou para ela que vão-se os pais, mas o Senhor trazem os filhos, de sangue ou da fé, para continuar a mensagem. E isso tranquilizou o seu coração. E em 1881, Tiago White faleceu. 1882, desculpa, Tiago White faleceu. E passado alguns anos, em 1882, passado algum tempo, em 1882, Ellen White começou a ficar muito doente. E houve uma conferência nesse ano, uma campal, onde ela levaram o divã dela e colocaram no fundo do púlpito, assim, eu acho mais ou menos aqui,
para ela ouvir as mensagens, porque ela achou que ela ia morrer. E por algum motivo, ela acreditava que as mensagens que seriam dadas naquela campal iriam trazer saúde espiritual e também iriam trazer vigor físico para ela. E quando ela estava sentada no fundo e ela ouviu o pregador começando a trazer aquela mensagem, acendeu uma luz na mente dela e ela falou: esse era um dos assuntos que eu conversava com o meu marido. E o coração dela começou a ferver novamente, porque estava sendo cumprido aquilo que o anjo mostrou para ela em visão. E ela pediu para chegar o divã dela mais à frente, para ela dirigir algumas palavras para a congregação. E ela, então, muito débil, começou a conversar, a pregar para a igreja. E a voz estava saindo, a voz estava fraca. E ela persistiu e com o esforço, o rubor na face dela começou a voltar. O sangue começou a circular e era visível que ela foi tomada de um ímpeto do céu. E a congregação começou a clamar: glória, glória, glória. E ali, essa mensagem começou a cair como gotas em cima do povo de Deus. E mais adiante, numa das cartas que ela escreveu sobre o assunto, ela falou que ali começou a ter gotas da chuva serôdia. Sabe quando, antes de vir um vendaval, e começa a vir umas gotas espaçadas ali, outra aqui, só que eram umas gotas fortes? Era isso que estava acontecendo naquele momento. E a mensagem de 2 jovens pastores, Jones e Wagner, começou a trazer a vivificação para o povo de Deus. E ela começou a acompanhar a pregação desses pastores. Até que, no ano de 1888, quando aconteceu a mais polêmica Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, esses pastores foram levados por Deus a trazer a mensagem para a liderança da igreja da nossa época. Eu tenho aqui uma foto desses 2 pastores. Alonso T. Jones e Elliot Joseph Wagner. E o Senhor preparou o palco para que essa mensagem fosse levada. Tem aqui uma foto da Conferência Geral de Minneapolis, que aconteceu em Minneapolis. Jones e Wagner trouxeram para a igreja a mensagem de justificação pela fé. E este é um assunto que a profetisa do Senhor nos orienta a debruçarmos sobre ele, porque há uma enxurrada, não é esse termo que ela usa, é dilúvio, que há um dilúvio de luz sobre esse assunto. No livro Testemunho para Ministros e Obreiros, tem muita coisa sobre esse assunto, sobre essa época. Tem alguns outros livros, mensagens de 1888, volume 1 e volume 2, nós temos disponível em português. Se não, nós temos também em inglês e em espanhol, mas no Brasil nós temos ele em português. Há um dilúvio de informações sobre este assunto. E é um assunto que, quando a gente conversa com os irmãos, e eu me coloco entre esses irmãos, nós pouco compreendemos sobre ele. Mas, em suma, a mensagem de justificação pela fé de Wagner e Jones é a seguinte: Jesus faz expiação por nossos pecados, para que sejamos limpos e purificados e aceitos diante do Pai. E pela sua graça, através do seu poder, nós conseguimos chegar à perfeição moral. E essa foi a mensagem que esses 2 pastores pregaram. E o que aconteceu? Eu nem vou citar o nome de alguns pastores, a gente pode aprofundar em algum outro estudo. São homens que foram usados por Deus em muitas ocasiões. Eu adoraria ser vizinhos deles aqui nessa terra e na terra celestial. Mas em uníssono, em quase que em coro, aquela conferência geral não aceitou essa mensagem. Quais os motivos? Eu não sei. Mas é nos dado a saber que a liderança da igreja recusou aquela mensagem de justificação pela fé e de alcance da perfeição moral através do sangue e do poder de Jesus. E Ellen White também pregou, reforçando a mensagem desses homens. E houve um texto depois que ela disse que, olha, é tremendo isso, irmãos, que ela disse que estes homens traziam consigo
as credenciais do céu. Coisa que ela não disse de nenhum outro pastor até então, para trazer essa mensagem. Mas foi mostrado a ela, a gente pode compartilhar os textos, que após as reuniões, a conferência durou vários dias, se não me engano foram 3 semanas quase, que após as reuniões, em seus aposentos, os pastores riam e debochavam desses 2 homens, Wagner e Jones. Eles eram jovens, usavam texto de franguinhos, inclusive debochavam da irmã White, dizendo que ela, já velha, estava sendo influenciada por esses homens. E ela escreve isso. Assim que terminou a Conferência Geral de 1888, não tendo a prerrogativa da liderança da igreja, aceitando essa mensagem, Ellen White falou assim: então agora nós vamos pregar para os leigos. Vamos sair pregando essas mensagens para as igrejas. E durante quase 2 anos, ela acompanhou esses 2 pastores. E juntou-se a ele também o pastor Haskell e mais alguns que aceitaram a mensagem e saíram pregando nas igrejas. Teve um colégio em que eles foram pregar, que os alunos jovens não queriam mais aulas. Eles queriam ouvir da mensagem. Ouvir dessa mensagem, porque era uma mensagem que fazia o coração deles fervilhar de esperança. Porque imagina, irmãos, que novo sentido essa mensagem, nós vamos ver alguns textos e na Bíblia, que novo sentido essa mensagem dá à nossa vida cristã. Uma mensagem de esperança, que eu não vou continuar lutando contra a minha carne incessantemente, caindo e levantando a vida toda. Uma vida de tentativas. Então era uma mensagem que trazia cura. Esses jovens, o Espírito Santo foi derramado ali, ela disse, e começou a haver confissão pública de pecados. As pessoas começaram a se reconciliar uma com as outras. E a vida naquele colégio mudou. Há uma semana atrás, nós fizemos uma vigília na roça. Foi lá no topo da roça, mais longe da minha casa. A gente teve que entrar mais 30 quilômetros para frente, no fundo da roça. E ali houve um momento de confissão. Coisa que eu nunca vi na minha história de adventista, de crente. Momentos em que as pessoas se levantavam e falavam: eu pequei contra você, você nem sabe, e eu quero agora pedir o teu perdão. Na frente de todos, mãe e filha se reconciliaram. Uma filha falou assim: eu quero pedir perdão para minha mãe, porque eu não consigo abraçar ela assim como eu abraço a minha filha. E aí as mães e filhas se derramaram em prantos, abraçadas. A confissão, ela cura. Ela é curativa. Ela cura os relacionamentos e nos aproxima do Senhor Deus. Em outro momento, eles foram pregar perto de um hospital e os irmãos, alguns eram adventistas, outros não, que estavam fazendo tratamento nesse hospital, foram até o local da pregação, porque era perto. Irmãos, acreditem, assim como aquele paralítico que desceu do telhado, ajudado por seus amigos, foi curado, mais de 30 doentes foram curados. Porque é uma mensagem que cura. Ela cura não somente o espírito, mas ela cura a nossa alma e o nosso corpo. Tanto que a mensagem de saúde, ela é um braço da mensagem do terceiro anjo. E os filhos de Deus jamais devem ficar doentes depois de receber essa mensagem. Não porque buscou, né? É claro, acontecem acidentes. Mas não ficar doentes porque nós temos um estilo de vida que traz a doença para a nossa vida. E um pequeno Pentecostes começou a acontecer naquele momento. E como a palavra de Deus, o livro de Salomão, disse que não há nada de novo debaixo do céu. Tudo se repete. E nós vimos hoje na escola sabatina que alguns acontecimentos vão se repetir. Aquela mensagem endurecida ficou no coração dos homens. Ou melhor, o coração endurecido dos líderes não conseguiu receber aquela mensagem. E começou a haver um racha na igreja. E começou a incomodar. E o que eles fizeram? Mandaram Ellen White para a Austrália, transferiram Jones para outro departamento, deixaram Wagner sozinho,
para que a mensagem não tivesse força. Em sua grande misericórdia, o Senhor enviou a mais preciosa mensagem a seu povo. No original, em inglês, está a mais preciosa mensagem para seu povo, através dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do mundo um Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos da lei de Deus. Porque aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido seu olhar fixo em sua divina pessoa, e em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue nas suas mãos, de Cristo, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao imponente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor, regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Tem outro texto. Em sua grande misericórdia, o Senhor enviou a preciosa mensagem ao seu povo por meio dos pastores Wagner e Jones, dos quais ostentou algo que nenhum outro pastor havia dito que possuísse: as credenciais do céu. Essa é a mensagem do terceiro anjo explanada, desenvolvida. Porque quando a gente lê o sai dela, povo meu, e aquele que receber a marca da besta vai ser participante dos seus flagelos, o que a gente entende? Que é só não guardar o domingo? Não. Quando fala sai dela, povo meu, é para a gente brilhar como luz fora dela. Não comer o que ela come, não vestir o que ela veste, não ouvir o que ela ouve, não ir aonde ela vai, não ler o que ela lê, não agir como ela age, não cantar o que ela canta. É sair de Babilônia. E diz assim, ó: vários têm me perguntado se a mensagem de 1888, de justificação pela fé, é a mensagem terceira, é a mensagem angélica. E eu tenho respondido: é a terceira mensagem em verdade. O profeta declara: depois dessas coisas ouvi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, qual é a mensagem do terceiro anjo, queridos? A mensagem de justificação pela fé. E aonde eu encontro os temas dessa mensagem? Em 1888. A mensagem que Deus trouxe para seu povo em 1888. Então, queridos, se é esta a mensagem que eu preciso dar ao mundo, por que eu estou pregando outra coisa? Por que eu estou estudando outra coisa? Sendo que a Bíblia fala, Ellen White ratifica. Ellen White, para mim, queridos, é Bíblia. Ela é uma profeta. Assim como Isaías, que nós estamos estudando, era profeta. Se os profetas dizem que após essa mensagem ser pregada, a terra vai se iluminar com a glória desse anjo. Nós estamos vendo a terra sendo iluminada com a glória do anjo? Nós estamos pregando a mensagem de justificação pela fé? E você sabe qual que é a glória de Deus? Alguém arrisca? A glória de Deus, qual é? A glória de Deus é o seu caráter. É o seu caráter em nós. Assim que nós tivermos o seu caráter em nós, nós seremos o anjo que vai iluminar a terra com a sua glória. E aí falam-se em perfeição moral. Aqui tem um texto do livro do Jones. O caminho à consagração, caminho consagrado à perfeição cristã. Diz assim: o grande fim e propósito do santuário sacerdotal e o ministério era que Deus morasse aonde? No coração do seu povo. Agora, qual é o propósito de Deus morar no coração do seu povo? Esta é a mensagem de justificação pela fé. A resposta é perfeição. Perfeição moral e espiritual do adorador. E aí fica aquele dilema. Mas a perfeição moral, ela não é
ser santo e não pecar, como todo mundo diz. A perfeição moral, ela é outra coisa, e eu posso trazer essa mensagem para a minha cosmovisão de mundo. Para a minha cosmovisão, eu posso trazer essa mensagem e adequá-la aos meus paradigmas. Só que o Espírito Santo de Deus, ele nos fala o que é a perfeição moral, para a gente não ter erro. Vamos ver? Isso é tremendo. Mas eu vou ler. O pecado cometido, que teve lugar em Minneapolis, permanece nos livros do registro do céu, assinalados contra os nomes daqueles que resistiram à luz. E permanecerá nos registros até que se faça plena confissão. E os transgressores se apresentem em total humildade perante o Criador, perante Deus. Deus, ele promete, ele somente aceitará aqueles que estão decididos a ter um alvo elevado. Não é morno, elevado. E coloca cada agente sob a obrigação de fazer o melhor de todos desculpa, pessoal, eu não estou conseguindo ler de certo aqui, vou descer. Deus somente aceitará aqueles que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente sob a obrigação de fazer o melhor. E de todos é requeridos o quê? De todos é requeridos perfeição moral. Está lá, Parábolas de Jesus, página 174. Mas perfeição moral é possível? Filipenses 4,13. É possível nós darmos os frutos do Espírito Santo? Porque a perfeição moral nada mais é do que manifestar os frutos do Espírito. Correto? Alguém discorda? Então o apóstolo fala que é. Vamos ver o que Ellen White fala no manuscrito 148. Nosso Salvador não requer impossibilidade de pessoa alguma. Ele não pede para você algo que é impossível para você. Ele não requer de seus discípulos coisa alguma, cuja realização não esteja disposto a conceder graça e força. Não o chamaria para ser perfeitos, caso não dispusesse de toda a perfeição e graça. Está vendo? A perfeição não é minha. A perfeição é do Senhor. É Ele que vai conceder tudo o que a gente precisa. Graça, perfeição e graça para conceder a todo mundo, aqueles a quem conferisse tão alto e santo privilégio. A quem quiser. A quem quiser. É fácil, meus queridos irmãos, eu, eu, tanto quanto vocês, sei que não é fácil. Mas é possível? Aquele que não mente fala que é possível. E qual foi a acusação de Satanás após a queda? Alguém arrisca? Depois que o homem Adão pecou, não é possível guardar a lei. E quando eu falo que não é possível, com quem que eu estou concordando? Misericórdia. Deus fala que é possível. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação divina, podem os seres humanos alcançar o quê? Nessa vida, a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá, de que podemos alcançar uma vitória completa. Eu e você, nós não podemos ter a carne de Adão. Adão foi criado numa carne sem pecado. Perfeita. Nós não podemos ter a carne de Adão. Mas em nome de Jesus, nós podemos sim ter o caráter de Adão. E a carne de que Adão teve, nós a teremos no momento da glorificação. Amém? Mas aí Ellen White explica o que é perfeição moral. Vamos ver? Ele quem? Jesus. Ele não consentia com o pecado nem por um pensamento. Ele cedia à tentação. Vejam bem, tentação não é pecado. Cristo foi tentado. Mas ele não cedia
Ele conseguia identificar quando um pensamento poderia levá-lo a pecar, e logo ele repelia aquele pensamento. Ele repelia, ele resistia. Ele veio nos tornar participantes da natureza divina. E enquanto ele estivermos ligados pela fé, o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Amém? É por isso, irmão, que nós precisamos estudar. É preciso estudar a Bíblia como nunca, jamais estudamos até agora. Porque se nós não estudarmos a Bíblia, nós seremos, como o profeta diz, como canas ao vento, levado por todo o vento de doutrina. E aí chega um pastor e ele prega e nosso coração fica bom. Aí chega outro pastor, não, esse pastor não é bom, eu prefiro esse pastor. Não, esse tem doutorado, então agora eu vou nesse. Esse pastor tem mestrado, então eu vou nesse. Não é isso. É você estudar a Bíblia na intimidade da sua casa, se preparando para receber o Espírito Santo. Nós não vamos receber o Espírito Santo para nos preparar. Vocês entenderam? O que é a chuva serôdia? A chuva serôdia, ela não vai cair no seu povo para preparar o seu povo. Ela vai cair num povo preparado. Porque imagina, alguém gosta de moto aqui? Eu não sei andar, mas eu quero aprender. Imagine se te dão uma moto bem potente, sei lá, Kawasaki Ninja. Normalmente da gente é a primeira que vem, mas eu sei que deve ter outros. Imagine uma super mega moto que tem um super motor. Uma Harley Davidson. E você pega para dirigir, só que você não tem habilitação. Você vai provocar um acidente. Você vai matar as pessoas, você vai se matar. Imagina se Deus derrama o Espírito Santo de Deus, o seu Santo Espírito, em cima de um povo que ainda não aceitou e não internalizou a verdade. O que esse povo vai sair pregando com grande poder e glória? A mentira? É como se Deus estivesse dando na mão do seu povo uma arma de aniquilação em massa. Então, para receber o Espírito Santo, nós precisamos nos solidificar na verdade. Porque assim diz a palavra de Deus: santifica-te na verdade. A sua palavra é a verdade. E aí, você pode dizer que crê em Jesus quando você sente que Jesus morreu por você na cruel cruz do Calvário. E quando você tem uma fé inteligente. Fé é emoção? Fé é inteligência. É usarmos a capacidade que o Senhor Deus nos deu de fazer o juízo entre o bem e o mal. Buscar nele essa capacidade para ter uma fé inteligente, a qual compreende que a sua morte torna possível que você deixe de pecar. Não é uma boa notícia? Não é uma notícia que você nunca mais vai causar mal a ninguém, nem vai causar mal a você, que você não vai ficar se corroendo com pensamentos de maldade acerca de determinada pessoa ou circunstância. Não é uma notícia do céu. Mas, pela obediência perfeita à lei, é o homem justificado. E unicamente por meio da fé em Cristo é possível que aconteça essa obediência. Isso não é novidade para nós. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então eu sou salvo pela fé somente? Eu sou salvo unicamente pela fé em Cristo e o quê? Justificado por meio da obediência. Que ele, não eu, miserável pecador, que ainda sofro nessa carne pecaminosa, posso conseguir. Ele. Mas isso acontece quando há cooperação humana, unido ao poder divino. Eu tenho que fazer a minha parte. Todo aquele que resiste à tentação e em meio ao mal, copia um modelo dado na vida de Cristo, esse, pela fé, alcançará nessa vida um estado sem pecado, na qual viveu Adão antes da sua transgressão. Sou eu que estou falando? Olha lá, ó, Sign of the Times, 25, é do 6 ali, desculpa, viu gente, não é 26. 25/6/1902. É possível?
É possível. Nós não podemos e não devemos ficar à mercê de qualquer pregação. Essa mensagem tem que cair sobre nós como uma bomba. E nós precisamos nos permitir ser moldados e tocados por ela. Porque essa é a mensagem que vai fazer o mundo brilhar com a sua glória. Olha que tremendo isso. Eu vou até ir no meio de vocês para ler. Depois, se a irmãzinha quiser, eu dou todos os slides. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós, ou melhor, não há em vós poder separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Não é maravilha? Irmãos, olha o mundo que a gente vive atualmente. Logo, logo, vão começar a pedir alguns certificados, alguns documentos para você entrar em alguns lugares. Você já não entra sem máscara, já não entra sem asepsia das mãos, e tem que ter esse cuidado, mas vai começar algumas restrições ainda maiores. Isso acontecia há um ano atrás? Não. Isso está despertando o povo de Deus? Não, sejam sinceros. Isso está despertando o povo de Deus? Não está despertando o povo de Deus. Os Estados Unidos e a relação dele com o Vaticano, isso está aquecendo o povo de Deus? Isso não está despertando. Guerra está despertando? Terremoto? Catástrofes naturais? Atrocidades? Isso não está despertando. O que vai despertar o povo de Deus? Não deveria ser isso, mas o que vai? O decreto dominical. Na hora que ouvir a voz assim, lá vem o noivo, aí as noivas despertam, as virgens despertam. E não deveria ser isso. E vejam bem, quem vai dar o sinal, lá vem o noivo, é a igreja? Não, é o mundo aí fora. Não são as virgens que dão o sinal, lá vem o noivo. Então, na hora que acontecer o decreto dominical, as pessoas vão correr para estudar essa mensagem. As pessoas vão correr para vencer pecados, para vencer dificuldades, para restaurar relacionamentos, para buscar o perdão. E elas vão conseguir? O que diz a parábola? Elas conseguiram? Elas não conseguiram. Não é? E elas vão buscar até o trono de Deus. Elas vão buscar do trono de Deus esse poder. E sabe o que vai ter? Não é de falar nos primeiros escritos? As pessoas vão clamar diante de um trono vazio. E elas até vão receber esse poder. Sabe por quê? Porque Satanás vai responder às suas orações. E vai conceder poder para elas saírem fazendo maravilhas. É hoje, irmãos. É hoje. Talvez eu e você, talvez a gente nem viva para presenciar o decreto dominical, a gente não sabe. O sinal é hoje. A graça, o poder, a libertação é hoje. Porque nós não temos nem os próximos 10 minutos. É só pela misericórdia do Senhor. E essa mensagem divide a igreja até hoje. Isso porque muitas vezes nós cometemos o erro de cobrar a perfeição do outro. Isso causa resistência a tão bela mensagem. Porque a porta da graça está aberta para o outro, assim como está aberta para mim. Nós temos que cobrar e trabalhar a perfeição de caráter na nossa própria vida. E amar as almas, a fim de transmitir essa mensagem com profundo e eterno amor. Quando fizermos isso, essa mensagem vai também ferver no coração dos irmãos, porque é impossível uma mensagem tão poderosa não retirarmos do nosso lugar. Olha o exemplo de Paulo. O que o Paulo falava? O bem que eu quero, esse eu não faço. E aí o que o Paulo fazia? Ele ficava nesse conflito entre carne pecaminosa e desejo consagrado. O que ele fazia? Ele deitava no chão e batia as pernas. Eu não consigo. Ele fazia isso? Não, ele fazia assim, antes eu esmurro essa carne pecaminosa e reduzo ela à servidão. Ele falava, carne pecaminosa, você vai me servir.
É assim quando você está com vontade de comer um doce e você não come. É assim quando você está com vontade de ouvir determinado, assistir ou ir a determinado lugar e você não vai. Você está esmurrando a sua carne e dizendo, essa carne vai me servir. É o Espírito reinando sobre a carne. Até que chega o momento em que, assim como Paulo, a gente diz, eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Este é o propósito da nossa vida cristã. Senão a gente vai vir à igreja todo sábado. Nós vamos estudar a lição da escola sabatina. Nós vamos vir à igreja ao domingo, à quarta-feira. E nós não vamos ser aceitos pelo nosso Deus. Porque nós não podemos esconder o nosso pecado. E assim tem que ser, até que venha o momento da grande prova. Estão cientes da prova que nós seremos colocados? Você acha que hoje a grande prova do cristão é comer carne ou não comer carne? A grande prova do cristão é devolver o dízimo ou não? A grande prova do cristão, da mulher cristã, é usar uma saia, uma roupa. Não é modéstia cristã. Não é estilo de vida, reforma de saúde. A nossa prova não é essa, meus irmãos. Sabe qual vai ser a nossa prova? Vamos ler. Está no Grande Conflito, página 614. Isso aqui é terrível. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem o quê? Sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre aqueles que finalmente se encontram impenitentes. A grande prova do povo de Deus. Porque hoje a gente peca, a gente vai lá e mata o cordeiro, certo? Certo. Cada vez que nós pecamos e pedimos perdão, era como se nós estivéssemos matando o cordeiro novamente. Não era isso que acontecia no ritual do santuário? Hoje, nós temos um sumo sacerdote que está no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Mas quando ele acabar a sua obra, ele vai sair. E se nós pecarmos, a quem nós vamos recorrer para interceder? A grande prova dos filhos de Deus é viver à face de um Deus santo e puro, sem intercessor. E essa tem que ser a nossa preparação. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de quem? De si mesmo, dele na sua igreja. Quando o caráter de Cristo, se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. O caráter de quem? De Cristo. E é possível porque o apóstolo Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso menos vencer o pecado? Tem esse adendo? Tudo posso menos deixar aquele pecado que tanto me corrói? Quando ele diz tudo, queridos, é tudo, não tem como parafrasear. Nós vimos os textos aqui de Ellen White. Isso aqui não é hebraico, não é aramaico, não é latim, isso é inglês traduzido para o português. Não tem como parafrasear essa mensagem. É um espírito de humildade que é requerido de nós, para que a aceitemos. E o Santo Espírito de Deus fará o restante, desde que queiramos. Eu escrevi esse texto, transcrevi aqui, é do livro de Levítico, vou ler com vocês. E vocês vão entender novamente, mais uma vez, o momento da história terrestre na qual nós nos encontramos. Esse texto fala sobre o Yom Kippur, o dia da expiação. Está lá em Levítico 16, 29 e 30 e Levítico 23, 29 e 30. Isto vos serás por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Nenhuma obra fareis, nem o vosso animal, nem o estrangeiro que peregrina entre nós. Porque nesse dia se fará o que por vós? Expiação, para serdes o quê? Purificados. Diante de quem? Do Senhor. Sereis purificados de todos os vossos pecados. É de um pecado ou outro? Todos os vossos pecados.
E toda alma que nesse dia não se humilhar, ela será o quê, queridos? Eliminada do povo de Deus. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do seu povo. Nós sabemos que os rituais do santuário prefiguravam a obra salvadora de Cristo, a obra de redenção e de salvação de Jesus. E que o santuário terrestre é sombra do santuário celestial. Nesse dia, o que acontecia? O sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo. E lá, ele intercedia pelo povo, pelo pecado do povo, por ele mesmo. A fim de o quê? De purificar o povo de todos os seus pecados, a fim de que o povo estivesse diante do Senhor sem o quê? Mácula. E nos dias dessa festa, era orientado para o povo que jejuasse, e que enquanto o sacerdote estivesse lá no lugar santíssimo, as pessoas, o povo de Deus, deveriam estar de joelhos, contritos, com todos os pecados confessados, sem nenhum pensamento mal. E o que acontecia se na hora que o sacerdote estivesse no lugar santíssimo alguém pecasse? Morreria. O fogo do céu, eu não sei como que Deus fazia, a pessoa morria. E agora, no momento da nossa história, onde que Cristo está? Cristo é o quê? O nosso sumo? Quando o sumo sacerdote está no Santíssimo, o que acontece se as pessoas pecarem? É o momento de nós afligirmos a nossa alma, nos humilharmos e aborrecer o pecado, porque nós estamos vivendo no grande dia da expiação. Meus irmãos, Santo Deus, isso é tão alto, isso é tão sublime, que isso tem que impactar a nossa vida, para que a gente jamais pense como pensamos até agora. É-nos prometido uma posição no livro Verdade sobre os Anjos, uma posição mais elevada do que os anjos que não pecaram. Nós vamos ocupar isso. Queridos, teve um momento. É isso? É. Teve um momento, já estou terminando. Teve um momento em que Deus falou para um anjo, vá e converse com os anjos que estão segurando os 4 ventos, porque os ventos começaram a ficar muito tempestuosos, e Deus mandou soltar. Nesse exato momento, enquanto o anjo estava indo, Cristo correu até diante do Pai, levantou as mãos, e Cristo, Ellen White fala que ele falou com voz agonizante: meu sangue, meu sangue, meu sangue. Pai, segura os ventos, é o meu sangue. E o Senhor tem segurado os ventos até então, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de buscar a estatura que Ele pede, a fim de que possamos viver em Sua presença sem sermos consumidos. Queridos, quando uma mensagem toca no nosso coração e a gente não faz nada, a próxima vez que a gente ouve a mesma mensagem, ela já não provoca a reação, o mesmo efeito. Saia daqui dessa igreja nesse sábado, nesse dia santo, é dia de cura. Sábado acontece curas espirituais, acontece curas físicas. Jesus curou no sábado. Saia dessa igreja hoje com uma decisão firme de ter um relacionamento diferente com Cristo, porque senão nós vamos ficar tateando nesse mundo escuro até quanto tempo mais? Ellen White foi levada até o céu. E ela fala que ela viu um templo com fundamentos de pérola e de jaspe, que ela sentou-se numa mesa de ouro que tinha o nome dos santos gravado, que ela viu lá tâmaras, uvas, ela viu algumas frutas, as mais variadas, e ela pediu para comer do fruto. E o anjo falou para ela assim: não, você não pode, porque todo aquele que come desse fruto não pode descer para lá, tem que ficar aqui, e você ainda tem uma obra a realizar. E quando ela voltou, ela escreveu assim, ó: então o anjo me trouxe mansamente a esse mundo de escuridão. Ela estava lá no céu, e o anjo trouxe ela com todo cuidado, com todo carinho. Porque imagina, você sai de um lugar tão sublime para vir para esse mundo de novo. E olha que o mundo na época dela não era o que é hoje. Me trouxe mansamente a esse mundo escuro. Algumas vezes eu penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Eu sinto-me muito solitária aqui, pois eu vi
uma terra melhor. Ó, tivesse eu asas como uma pomba, e voaria e estaria em descanso. Meu irmão, minha irmã, corra. Corra. Nenhum de nós jamais vai receber o selo de Deus se no caráter tiver uma nódoa, uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar todo defeito de caráter e purificar o templo da alma de toda contaminação. E então o Espírito Santo descerá sobre nós e acontecerá um Pentecostes. Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. Meu irmão, a Priscila vai cantar uma música agora. Do fundo do meu coração. Imperfeito que eu sou, por enquanto. Assim como vocês, por enquanto. Se bem que Ellen White fala que existem Enoques em nossos dias. Em nome de Jesus. Conversa com seu Deus. Ele tem que ser pessoal para você. Pode abrir o coração. E ele está aqui. Ele está aqui porque nós pedimos para ele. Nós o convidamos. O que Cristo está esperando para voltar? Que seu povo reflita o seu caráter. Cristo está esperando a mim. Está esperando você. Está esperando nós sermos revestidos de seu caráter. E o poder está hoje à nossa disposição. Vamos conversar com ele, de joelhos? Graças te damos, Santo Amorável Pai, por tão bela mensagem que o Senhor permitiu chegar até nós, Santo Deus. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício tão grandioso na cruz, pelo seu ministério no santuário celestial, ó Pai, e por tua obra em nos livrar-nos de todo o mal. Estamos aqui, ó Pai, na Igreja Adventista do Alto Moarama, uma pequena parte do seu povo, e nós estamos diante de ti para depositar no seu altar o nosso coração. Depositamos diante de ti, ó Pai, os nossos fardos e pedimos ao Senhor que troque de fardo conosco, porque nós queremos levar o teu, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a aborrecer o mal e a glorificarmos a ti em nossa vida, Santo Pai, porque esse mundo é escuro para nós. Abençoe a tua igreja na face da terra. Abençoe os nossos líderes, abençoe os pastores, os ministérios, todas as pessoas que trabalham na salvação das almas. Enterneça o nosso coração e enche-nos com o teu Espírito, ó grande Deus. Queremos estar diante de ti irrepreensíveis. Escreve, Santo Pai, selados por Deus na nossa testa, Santo Deus. Nós desejamos estar entre os 144 mil. Prepara-nos para essa grande obra. Queremos refletir Cristo Jesus. Fica conosco, despeça-nos em paz. Ajuda-nos a vivermos o restante desse sábado, ó Pai, em contrição, vigiando nas nossas conversações, nos nossos pensamentos. Continuar esse sábado santo e puro na tua presença, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.